Sendo um dos responsáveis por dar origem a alguns dos super-heróis mais icônicos de todos os tempos, a Marvel ainda conseguiria consolidar o império em outro campo da arte e do entretenimento: o cinema. O início, no entanto, não foi dos mais inspirados, com filmes de qualidade duvidosa lançados entre os anos 80 e 90. Felizmente, um filme que, ironicamente, seria distribuído pela sua empresa rival, a Warner Bros., foi responsável por alavancar o sucesso da empresa: Blade, o Caçador de Vampiros. O resto é história. A Marvel vendeu diversos direitos para gigantes do cinema criarem suas próprias adaptações, dando origem às cultuadas franquias dos X-Men e Homem-Aranha, até que a própria criasse seu estúdio, dando início ao seu universo cinematográfico de enorme sucesso. Posteriormente, a empresa foi comprada pela Disney, monopolizando definitivamente o cinema blockbuster atual. Voltando um pouco no tempo, a 20th Century Fox, antes de também ser adquirida pela Disney, tinha sido uma das empresas a adquirir os direitos de personagens da Marvel. Seu carro-chefe foram os Mutantes, que renderam uma franquia de mais de 10 filmes, contando com os projetos solo de Wolverine e do Deadpool. Além desses, a Fox foi responsável pela desastrosa adaptação de Demolidor, o Homem Sem Medo, e seu derivado, Elektra, e claro, por 2 adaptações do Quarteto Fantástico. O que poucos sabem é que a adaptação havia sido feita antes, mas que diante do trágico resultado apresentado, sequer foi levado aos cinemas ou home video. Somando essa polêmica com a má recepção dos outros filmes sobre a família de heróis da Marvel, muito se tem questionado sobre o porquê das adaptações cinematográficas do Quarteto Fantástico terem sido obras tão falhas e pouco inspiradas, ainda mais considerando o sucesso do seu material fonte e o carisma de seus personagens. Começando pelo filme de 1994, seu projeto foi iniciado ainda em 1983, quando o produtor alemão Bernard Eichinger entrou em discussão com Stan Lee sobre uma adaptação para os cinemas do Quarteto Fantástico. As negociações estavam lentas, mas o produtor conseguiu autorizar uma produção de baixo orçamento, chamando ninguém menos do que Roger Corman, especialista em filmes B, para ajudá-lo na produção. Com direção de Oley Sazzone, diretor de clipes musicais e roteiro de Craig J. Nivus e Kevin Rock, o filme se mostrou uma catástrofe tamanha que o estúdio cancelou o lançamento nos cinemas, e o futuro produtor da Marvel, Avi Arad, comprou todos os negativos do filme para serem destruídos, com receio de que um filme B poderia arruinar o desempenho dos heróis dos quadrinhos. Felizmente, uma cópia veio à tona na internet, e o público pôde ter uma amostra da versão obscura do Quarteto Fantástico de 1994. O resultado é tudo que os fãs temiam: atuações canastras, diálogos ruins, caracterizações cafonas e efeitos visuais de quinta categoria. Curiosamente, alguns apreciaram o esforço dos realizadores, mesmo com tantas limitações orçamentárias. O produtor Eichinger, no entanto, não havia desistido do seu objetivo em adaptar os quadrinhos para o cinema, e mais de uma década depois, Quarteto Fantástico chegou aos cinemas, produzido pela Fox e sob direção de Tim Story. O filme traz no elenco Ioan Gruffudd como o Senhor Fantástico, Jessica Alba como a Mulher Invisível, Chris Evans como o Tocha Humana, Michael Chiklis como o Coisa e Gillian McMahon como o arqui-inimigo Victor Von Doom, o Doutor Destino. Na trama, temos uma apresentação até fiel da origem dos super-heróis, sendo vítimas de um experimento espacial que acabou conferindo poderes a todos. O Senhor Fantástico é capaz de esticar o seu corpo todo. A Mulher Invisível, além do poder autoexplicativo, consegue criar campos de força. O Tocha Humana consegue deixar seu corpo todo em chamas e voar. O Coisa tornou-se um ser completamente feito de rocha, com força descomunal. E o Doutor Destino ganhou poderes elétricos e força sobre-humana, embora tenha desfigurado seu rosto. Apesar do moderado sucesso nas bilheterias, com pouco mais de 330 milhões de dólares, o filme foi duramente criticado, tanto pelo público quanto pela crítica especializada, em virtude dos furos de roteiro, humor bobo e excessivo, efeitos visuais carecendo de polimento e atuações ruins e personagens mal desenvolvidos, com exceção de Chris Evans e Michael Chiklis. Apesar de tudo, o filme ainda ganhou uma versão estendida em home video e seu sucesso deu origem a uma franquia. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado chegou nos cinemas em 2007, trazendo o personagem do subtítulo e que nos quadrinhos passou de vilão para herói e se tornou um dos mais aclamados da história da Marvel. O longa trouxe a mesma equipe do elenco de volta, com a adição de Doug Jones na captura de movimento do surfista, enquanto Lawrence Fishburne, o eterno Morpheus, ficou responsável pela sua voz. Apesar de ser considerado como uma evolução em relação ao filme anterior, o tom excessivamente cômico, as atuações, o roteiro dispensável e a questionável representação do vilão Galactus prejudicaram o resultado do segundo filme, que mesmo sendo mais caro do que o anterior, arrecadou menos, com pouco mais de 300 milhões de dólares.
Ainda assim, a adição do surfista prateado foi bem recebida, tanto pelo trabalho de captura de movimento e dublagem, quanto pelos efeitos visuais caprichados, e até mesmo se cogitou um filme solo do personagem, conforme indicado na cena pós-crédito. No entanto, problemas da produção envolvendo o diretor e a atriz Jessica Alba, somadas às críticas e o resultado morno nas bilheterias, levaram o projeto de filme solo ao cancelamento. Finalmente, em 2015, tivemos mais uma tentativa da Fox sobre nova produção, direção e elenco. Simplesmente chamado de Quarteto Fantástico, o projeto se mostrava promissor, trazendo o diretor Josh Trank, que havia chamado a atenção com o filme Poder Sem Limites, e um elenco em alta na época, como Miles Teller como Senhor Fantástico, Kate Mara como Mulher Invisível, Michael B. Jordan como Tocha Humana, Jamie Bell como Coisa e Toby Kebbell como Doutor Destino. A ideia do reboot seria mostrar mais uma origem dos super-heróis e do vilão, mas dessa vez com os personagens mais jovens e sem o humor e a canastrice dos filmes anteriores. Além disso, o diretor veio a destacar a maioria das ideias do roteiro original, pois desejava algo mais próximo de filmes de diretores como David Cronenberg, Spielberg e Tim Burton, e não seguindo a cartilha de filmes de quadrinhos como Os Vingadores. No entanto, a sua visão foi de encontro aos interesses do estúdio, que consideraram a versão do filme original sombria demais. Além disso, houve acusações de conduta hostil por parte do diretor, que nem mesmo teve acesso ao corte final do filme, sendo realizado totalmente pelo estúdio sem a sua supervisão. O resultado disso foi um dos maiores fiascos de 2015, com um filme que parece ter duas metades feitas por criadores distintos. A primeira, uma história de origem com toques de drama, buscando desenvolver a relação entre os 5 personagens e trazer alguma credibilidade científica para o experimento que resultou num acidente que lhes conferiu poderes. A segunda metade segue o padrão de filmes de super-heróis, com cenas de ação explorando as habilidades dos personagens e a previsível luta final contra o vilão. Infelizmente, todo esse segmento é mal produzido, com efeitos visuais risíveis e a caracterização dos personagens ficou ainda pior do que a dos filmes anteriores, principalmente a do Coisa e do Doutor Destino. Com um orçamento de 20 milhões de dólares, o filme faturou mundialmente quase 168 milhões, mas ainda assim foi considerado um fracasso pelo estúdio, o que, somando as péssimas críticas, acabou com o projeto de uma sequência. Além disso, Josh Trank veio a público criticar as limitações e mudanças impostas pela Fox, além de lamentar pelo resultado apresentado em tela e retirar seu crédito da direção do filme. Analisando a trajetória do Quarteto Fantástico, ao longo de, por coincidência ou não, 4 filmes, é possível perceber que todos acabaram sendo vítimas de decisões questionáveis de produtores e do estúdio, fosse por orçamentos risíveis, interferências no roteiro ou escolhas duvidosas para a direção e elenco. Fato é que uma das principais razões do fracasso de suas adaptações esteve na incompetência de seus realizadores, que mesmo com um material rico e adorado nas mãos, não souberam trabalhar com ele devidamente. Desde a última tentativa, o futuro da família de super-heróis no cinema estava nebuloso, tendo em vista que os direitos dos personagens ainda estavam com a 20th Century Fox. No entanto, com a Disney comprando diversas franquias e empresas para aumentar ainda mais o seu império, a Fox foi uma das escolhidas, e com a sua empresa, todas as suas licenças ficaram nas mãos da Disney, incluindo os direitos do Quarteto Fantástico. Graças a isso, em um dos anúncios da fase 4 da Marvel, foi mostrado um teaser onde o símbolo do número 4 foi formado, indicando o retorno do Tocha Humana e companhia, dessa vez pela sua criadora original. Ainda não temos afirmações acerca do elenco ou da data de lançamento, a não ser que John Waltz, diretor atual da trilogia do Homem-Aranha, foi escalado para a direção, e que os fãs especulam que o ator John Krasinski seja escolhido para o papel principal do Senhor Fantástico. As notícias ainda são escassas, mas considerando o sucesso do universo cinematográfico da Marvel, não há como negar que o Quarteto Fantástico está em boas mãos. Se teremos um filme que realmente faça jus ao legado dos quadrinhos, nos resta aguardar. Ao menos, os fãs agora têm bons motivos para manter um pouco de esperança.